Ao longo da história, aconteceu várias vezes que esses dois grandes felinos se encontraram acidentalmente ou intencionalmente. Nas arenas da Roma antiga, feras exóticas eram comumente colocadas umas contra as outras, e até mesmo para perseguir a nós, seres humanos. Os mais usados para tal crueldade eram leões e tigres. Pinturas e mosaicos ilustram a cena ao longo dos séculos e ficam como prova desses acontecimentos. Há relatos diferentes sobre qual desses animais era o mais forte, porém todos eles concordam que ambos se tornavam verdadeiros colossos submersos em fúria durante os confrontos. Hoje, no Ordinário Selvagem, veremos casos reais de batalhas épicas entre leões e tigres documentadas ao longo da história. Então, deixa o like e vamos nessa! Em alguns casos, leões e tigres podem ser mantidos juntos em harmonia em cativeiro, mas a possibilidade de conflitos fatais ocorreram e é tão real que foram registradas muitas vezes. Hoje você perceberá que talvez não exista uma espécie mais forte que a outra, mas sim a condição física do indivíduo no momento do confronto é o que irá definir a vitória. Então vamos aos casos. O imperador romano Tito obrigou tigres de Bengala a lutar com leões africanos, e os tigres sempre venceram os leões. Em julho de 1808, Sylvanus Urban disse que o Sr. Bolton tinha um amigo que afirmou ter visto uma luta entre o leão e o tigre em um circo em Verona. Embora o tigre tenha atacado primeiro, ele cedeu ao leão mais forte. Em 1830, um tigre atacou um leão em uma arena em Turim, Roma. Apesar de ter atacado primeiro, o leão o colocou de costas e usou suas mandíbulas para segurar a garganta do tigre. O tigre morreu depois disso. Clark, em 1838, disse que um oficial britânico que residiu muitos anos em Serra Leoa viu muitas lutas entre leões e tigres e que o tigre geralmente venceu. Um jornal, Harper's Weekly, em 1859, mencionando a mesma luta de 10 minutos em Londres, onde um tigre chamado Gunga, que anteriormente pertencia ao rei de Old, supostamente matou quase 30 leões e após a sua chegada na Inglaterra, fazendo dos tratadores espectadores de uma luta onde um leão foi morto em 10 minutos. Um jornal de Londres de 1857, falando sobre o mesmo incidente, relatou que o leão era um leão muito bonito de 6 ou 7 anos de idade. Uma fonte afirmou que o leão estava em cativeiro por 3 anos, implicando que o leão teria pelo menos 3 anos de idade. Um jornal fala que Gunga também era chamado de Nina Sahib, que antes de uma luta com o leão em Londres havia atacado seu tratador e o tratador, com uma barra de ferro, feriu gravemente o tigre, cegando-o em um olho, o que significa que o tigre estaria cego lutando com o leão. Os dois animais foram encontrados lutando um contra o outro, em que os tratadores fizeram esforços infrutíferos para separar os dois animais. Perto do final da luta, o leão ganhou uma breve vantagem, e nesse momento o tigre, enquanto estava de costas, com golpes rápidos usando suas patas traseiras, rasgou o estômago do leão. O leão morreu depois disso. O tigre Nina Sahib foi considerado mortalmente ferido também depois dessa batalha. No entanto, o tigre se recuperou e se tornou uma das maiores atrações do estabelecimento. Já em 1882, uma luta começou em uma arena e o tigre cravou seus dentes na garganta do leão, com sangue jorrando para todo lado, enquanto o leão desfalecia entre suas mandíbulas. De acordo com Gettysburg Compiler e The Baltimore Sun, em 1899, no final do século XIX na Índia, Sayajirao III organizou uma luta em um anfiteatro entre um leão da barbárie chamado Atlas, um leão que veio das montanhas do Atlas, e um tigre de Bengala, devorador de homens da região indiana de Shimla. Ambos grandes e famintos, com suas dietas reduzidas antes da luta, diante de uma audiência de milhares de pessoas. O tigre tinha mais de 3 metros de comprimento, mais de 1,20 m de altura nos ombros e possuía fortes ombros e dentes e garras longas, e também era muito ágil para o seu tamanho.
O leão parecia mais alto na cabeça do que o tigre e tinha uma grande juba, pernas e patas robustas. Na luta, ambos os felinos sofreram ferimentos e, embora o tigre às vezes recuasse do leão, ele voltava para lutar e no final conseguiu arranhar Atlas até a morte, embora Atlas o tenha empurrado em um movimento final antes de morrer. No show de animais de Coney Island em 1909, um leão em performance atacou um tigre acorrentado, saltando no ar, pousando nas costas daquele tigre. Apesar de ser prejudicado pela pesada corrente no pescoço, o tigre foi mais do que um adversário para o leão e o mutilou até a morte. Em 1911, Bostock relatou um caso de um leão matando um tigre. Em maio de 1914, no zoológico do Bronx, em Nova York, a barreira entre as jaulas de Raja, um tigre de bengala de 8 anos, e Hurt, um leão núbio de 2 ou 3 anos que estava doente há algum tempo, foi aberta de maneira inexplicável. Nos primeiros minutos, o mais ágil Hurt parecia estar vencendo, mas quando tentou atacar o pescoço do oponente ferido, cerca de 1 hora depois que a luta começou, Raja mirou em sua nuca. E Raja não apenas conseguiu morder a nuca do leão, mas também quebrou a sua coluna, o matando na hora. Em 1934, um leão africano adulto matou um tigre de bengala adulto pouco tempo depois de os animais do circo serem descarregados do trem, antes que os treinadores os pudessem separar. Bert Nelson, em 1938, diz que em Chicago, quando 20 leões e tigres foram misturados para um ato em um circo, ocorreu uma luta e durante cerca de 10 minutos foi um caos entre leões e tigres se atacando mutuamente. Não foram mencionadas fatalidades, mas Nelson diz que a ordem foi restabelecida quando os tigres usaram portas de fuga para escapar. No zoológico de South Perth, em 1949, em uma luta de 3 minutos entre um leão e um tigre, o leão matou o tigre. A luta ocorreu quando o tigre colocou sua cabeça através de uma passagem de ligação. O leão agarrou o tigre pela garganta e o arrastou pela abertura, matando-o antes que os tratadores pudessem chegar e intervir. Um príncipe indiano organizou uma luta filmada em uma profunda cova no complexo do seu palácio. O leão matou o tigre de acordo com Kailash Sankala em 1978. Em setembro de 2010, um tigre de bengala no zoológico de Ankara passou por uma brecha entre sua jaula e a de um leão e o matou com um único golpe de pata. O tigre cortou a veia jugular do leão em um único golpe com sua pata, deixando o animal morrer em uma poça de sangue, disseram as autoridades. Ernie, 1855, mencionou que na selva indiana entre a vila de Elal, ele e seu grupo, que incluía locais, ouviram o rugido de um tigre. Perseguindo o rugido, eles avistaram o tal tigre, mas naquele momento o tigre havia atacado um local. Ele desapareceu com a vítima e após persegui-lo por cerca de 15 metros, eles ouviram o rugido de um leão e ao lado dele, sons que sugeririam que estava em luta com o tigre, como rosnados. O grupo não só conseguiu ver o leão e o tigre rolando em uma batalha, mas também o animal que caiu vítima do leão. Um leão parecia ter um pouco mais de força e a sua juba o ajudaram contra os golpes do tigre. Isso o protegeu de golpes na cabeça. Ainda assim, a luta entre os dois foi extremamente violenta e ambos eram muito corajosos, pois nenhum recuou. No entanto, o leão agarrou a garganta do tigre, virou-o de costa e o matou ao rasgar o seu abdômen. Foi aí então que o leão foi saudado como o rei das feras. Escreva nos comentários se você conhece alguma outra história documentada envolvendo esses felinos. Deixe seu like e se inscreva. Quer ajudar o nosso trabalho? Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Obrigado por assistir. Fui!